pessoal, tudo bem? Então, como vocês podem observar, eu não estou no meio do mato. Estou aqui dentro de casa, mais precisamente na cozinha, para conversar com vocês sobre mais um evento muito interessante que ocorre na microbiologia. Hoje nós iremos conversar sobre a fermentação. A fermentação é um evento metabólico que alguns micro-organismos fazem para obter energia, para obter ATP, a famosa adenosina trifosfato. A gente sabe, essa molécula é a molécula responsável pela geração de energia na maior parte dos seres vivos. Eles utilizam ela para funcionar, para fazer o metabolismo funcionar. Como é que acontece a fermentação? A fermentação ela ocorre a partir de uma ação anaeróbica, ou seja, sem a utilização de oxigênio. Os micro-organismos, como por exemplo bactérias, fungos e protozoários, utilizam a glicose existente na matéria orgânica para então produzir o ATP. Mas como é que esse processo acontece? A molécula de glicose, que é a C6H12O6, é quebrada a partir de uma reação química que acontece dentro da célula desses micro-organismos. A partir dessa reação química, o micro-organismo vai gerar subprodutos. Esse processo metabólico, esse evento metabólico, gera subprodutos, que pode ser álcool, pode ser lactato e também pode ser dióxido de carbono, o CO2. Vai depender da espécie de micro-organismo que está realizando o tal evento metabólico, que está realizando a fermentação. No caso do lactato, a gente pode observar até mesmo em tecidos musculares animais. Nós, seres humanos, quando entramos numa atividade física muito intensa e essa atividade ocorre com baixa concentração de oxigênio, o nosso músculo ele vai liberar o famoso lactato. Também ocorre esse evento na produção de iogurte, na produção de queijos. Porém, existe um outro grupo de micro-organismos que realiza um outro tipo de fermentação e é essa que a gente vai conversar hoje. As leveduras que a gente encontra aqui, nesse saquinho de fermento, sobretudo a levedura da espécie Saccharomyces cerevisiae, ela é responsável por utilizar a glicose que existe na farinha de trigo para transformar ela num tipo de álcool. A partir dessa reação química, ela vai liberar dióxido de carbono. A liberação de dióxido de carbono nesse evento vai fazer com que a massa do pão cresça. E é justamente isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer um pão a partir da reação química produzida pela Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura que a gente tem aqui nesse saquinho de fermento, beleza? Bom, então agora a gente vai conversar sobre os ingredientes que nós precisaremos para entender como é que esse evento vai acontecer. Em primeiro lugar, a gente vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, pode ser qualquer farinha de trigo. Nós vamos precisar de um pacotinho de fermento biológico. Se vocês observarem aqui atrás do fermento, está o nome desse micro-organismo, Saccharomyces cerevisiae, porque aqui dentro tem justamente uma população de bilhões de leveduras. Além disso, nós vamos precisar de 2 copos de água. Na verdade, é 1 copo d'água e meio. Beleza? Vamos então para a nossa receita. Vamos fazer o nosso pão acontecer. Em primeiro lugar, nós vamos pegar a farinha de trigo e vamos colocar a metade desse pacote dentro do nosso recipiente, do nosso bowl. Colocamos a metade. Depois eu vou pegar uma colher dessas de sopa e vou encher com o nosso fermento biológico. Uma colher bem cheia. Se você tiver um daqueles saquinhos que já vem uma medida pronta, fica mais fácil. Pode utilizar um saquinho. Depois eu vou pegar e vou misturar a farinha e o fermento. Mistura bem. Depois que a farinha e o fermento foram misturadas, eu vou colocar
colocar a água. Vou adicionar a água no meu pão. Vamos misturar tudo. E vamos deixar o pão crescer. Agora a mágica vai acontecer. Esse é o evento da fermentação. Os micro-organismos, as leveduras que eu coloquei aqui, vão utilizar a glicose como fonte de energia e vão fazer a quebra dessa molécula de glicose que eu expliquei para vocês, C6H12O6, transformando em duas moléculas de piruvato. A molécula de piruvato ela possui 3 carbonos na sua composição. E é justamente disso que a gente precisa. As leveduras que aqui estão vão liberar um pouco de álcool no nosso pão, é uma concentração muito baixinha, e também vão liberar o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele vai começar, como ele é um gás, ele vai começar a se soltar. E nós vamos observar algumas bolhas surgindo na nossa massa. A gente vai deixar aqui, paradinho, descansando, por aproximadamente 50 minutos. É ideal que quase dobre o volume da massa. Logo, logo eu volto aqui para mostrar para vocês. Até mais, pessoal! Enquanto o nosso pão está ali fermentando, enquanto a Saccharomyces cerevisiae está ali utilizando a glicose para se nutrir e está liberando um pouquinho de álcool e um pouquinho de dióxido de carbono para o nosso pão crescer, eu vim aqui conversar com vocês sobre a fermentação e a humanidade. Já faz muitos anos que a população humana utiliza essa técnica na alimentação. Mas não é só para produzir pão, vinho, cerveja, queijo e iogurte que a gente utiliza os micro-organismos. A gente sabe que eles estão por toda parte e eles fazem parte da gente, inclusive. A gente utiliza os micro-organismos, além da culinária, da alimentação, na farmácia, utiliza na indústria para a produção de álcool, de combustível para o carro andar, o famoso etanol. Ele é produzido a partir de um evento como esse. A gente se beneficia muito dessa relação com os micro-organismos. Ao longo das nossas aulas, a gente vai estar cada vez conversando mais sobre isso. Daqui a pouquinho eu volto aqui para mostrar o que aconteceu ali embaixo daquele pano de prato com o nosso pão. Tchau, tchau! 50 minutos depois, eu estou aqui de novo. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com a nossa massa. Com a massa que eu coloquei para fermentar. Olha que interessante, se vocês observarem bem, vocês vão ver que tem algumas bolinhas se soltando dela, tem ar saindo daqui de dentro. Eu vou agora dar continuidade para o nosso pão. A gente vai fazer o quê? A gente vai colocar mais alimento aqui para a nossa levedura, para a nossa Saccharomyces cerevisiae. De que jeito? Vocês lembram que eu havia pedido para você separar 1 kg de farinha, mas nós só utilizamos a metade até o momento. É agora que a gente vai usar o resto. A gente vai pegar essa farinha que sobrou e vai despejar aqui na nossa mistura. Eu vou guardar bem pouquinho, um dedo do saco aqui. Vocês já vão ver por quê. Vou misturar a segunda metade da farinha naquela primeira metade que está fermentada, que já está com a ação metabólica da nossa levedura. Mistura bem. Nós vamos fazer uma massa bem homogênea. E agora, mão
na massa. Eu vou puxando as bordas, as extremidades para o centro e vou girando a minha cumbuca para eu fazer esse processo algumas vezes na minha massa. Depois que eu já dei uma misturada, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aquela farinha que eu deixei separadinha, vou jogar na minha mesa e vou virar o meu pão aqui dentro, aqui em cima. Agora eu vou sovar o pão. Dobra e sova. Ó, puxa para cima e aperta, puxa para cima e aperta. Eu vou fazer esse processo até que minha massa fique bem homogênea. Ela vai ficar parecida com um queijo. Esse é o momento que a minha sova finalizou. Eu não vou sovar muito. Só isso já está bom, porque eu quero que meu pão fique com uns espacinhos de ar lá dentro, para ele ficar bem crocante. Se eu sovo demais, aperto muito a minha massa vai ficar mais densa. Não é ruim, é uma questão de preferência. Eu gosto da massa mais solta, mais leve. Agora eu vou pegar novamente aquele bowl e vou fazer uma bolinha com o meu pão. Desse jeito aqui, ó. Essa bolinha eu devolvo pro bowl, pra cumbuca. Eu prefiro falar cumbuca que bowl, porque é português, né, gente? E aí vou cobrir com um pano novamente. Eu já volto, vou ali buscar. Trouxe o pano e trouxe também uma panela. Olha aqui, ó. Sabe aquelas panelas de inox que às vezes a gente tem na cozinha? É nela que a gente vai fazer o nosso pão, numa panela de inox. Tem que ser uma panela grande, uma panela que caiba o pão aqui dentro. Enquanto o pão vai descansar aqui por mais 30 minutos dessa vez, eu vou deixar essa panela pré-aquecendo lá dentro do forno. Vou ligar o meu forno a aproximadamente 250 graus e vou colocar a minha panela de inox. Repara bem, ela é toda de inox. Não tem nada de madeira nem de plástico. Se colocar madeira ou plástico dentro do forno, derrete, queima. Então, tem que ser uma panela toda de inox ou toda de ferro. Beleza? Eu já volto aqui. Olá, pessoal! Estou aqui novamente para mais uma etapa do nosso pão. Eu já tirei a panela lá do forno. Esse processo exige muito cuidado, porque a panela fica muito quente. Se você estiver me assistindo e for criança ou não tiver muita habilidade com a utilização do forno, pede para um adulto te ajudar, tá? Quando a gente mexe com fogo, é sempre importante a presença de um adulto. Eu estou aqui com a minha panela bem quente e o meu pão já bem crescido. Olha que bonito que ele ficou! Agora, eu vou fazer o seguinte. Em primeiro lugar, eu vou abrir a minha panela com muito cuidado. Vou pegar o meu pão que estava crescendo aqui na cumbuca e vou largar ele dentro da panela bem quente. Vou pegar uma faca e vou fazer o que a gente chama de assinatura. É um corte para abrir a orelha do pão. Eu não preciso untar a panela, visto que ela já está bem quente. Eu vou tampar novamente e vou levar ao forno. Já já a gente vai ver como vai ficar o nosso pão. Até mais! Uma coisa importante que eu esqueci de dizer: o pão vai ficar durante 40 minutos com a panela fechada a 250 graus.
Quando bater os 40 minutos, a gente vai abrir o forno, abre a tampa da panela e deixa mais 10 minutos ele cozinhando com a panela aberta, totalizando 50 minutos de cocção. Beleza? Logo, logo a gente abre o forno e vê como ficou o nosso pão. Olá pessoal, voltamos aqui agora para a melhor hora da nossa aula. Eu estou aqui com o Joaquim e com o Caetano para a gente provar o nosso pão. Olha que bonito que ele ficou. Tá lindo o nosso pão, né, Joaquim? Né, Caetano? E a gente pode até ouvir o barulhinho da crocância dele, ó. Esse pão foi feito pela gente na aula, mas com a ação das leveduras, da Saccharomyces cerevisiae que nós estudamos na aula de hoje. Agora, então, eu vou cortar e nós vamos provar, né, gurizada? Porque essa é a hora boa da nossa aula. Vamos ver como é que ficou esse nosso pão por dentro. Uau, olha só. Que lindo, né, Caetano? Vamos comer o nosso pão agora, gurizada? Sim! Então eu vou cortar mais uma vez, eu vou pegar uma fatia para cada um. Papai, eu quero com manteiga. Beleza, nós vamos passar uma manteiguinha e vamos dividir o nosso pão e vamos ver se ele ficou bem bom. Deixa pra mim. Tá, ó, assim ó, esse aqui que tá bem maciozinho. Pera aí, Cai, deixa o papai passar a manteiguinha. Mais macio. Tá, ó, esse Cacau. pro Cai, ó, pro Cai, pro Didi e pro papai. Vamos lá? E aí, gurizada, tá bom esse pão? Muito. Tá bom, né? Sim. Ei, tchau, pessoal. Tchau, gurizada. Me dá tchau lá, Cai. Tchau. Bom apetite.